Meu nome é Feliciano, esse é o canal A Hora do Além. Se chegou aqui por uma indicação do YouTube, eu peço para que faça inscrição no canal. Nesse vídeo, teremos 2 relatos assombrados, então fiquem agora com a narração dos inscritos do canal A Hora do Além. Bom dia, boa noite, boa tarde a todos que estão escutando. Esse relato que eu vou contar aconteceu comigo há mais ou menos um ano atrás. Primeiramente, me chamo Alisson, né? Sou do Rio Grande do Norte, não posso falar a cidade. E um dia, mais ou menos um ano e meio atrás, 2022, eu acabei por conhecer uma garota. E a gente fazia o mesmo curso, né? Na época eu fazia curso de enfermagem e ela também, era da minha sala. E um dia a gente pegou, começou a se conhecer, ficamos e decidimos começar a ficar na cidade onde a gente mora. E a gente começou a ficar na cidade onde a gente mora, só que como ela era comprometida, a gente não podia ficar em qualquer lugar, né? A gente teria que escolher um lugar mais escondido, onde não se tinha muita gente. E onde a gente mora existe um lago, uma lagoa, né? E lá existe uma área de mata densa, né? Que beira a lagoa ali. Ou seja, seria um lugar perfeito, ideal. Então a gente optou por ir para esse lugar. E a gente já tinha ido outras vezes, né? A gente foi a primeira vez, foi super tranquilo. Aí depois a gente foi outra vez, né? E na terceira vez foi um fato curioso. A gente preferiu não ficar onde a gente costumava ficar. Preferimos entrar um pouco mais adentro, para ter mais privacidade, né? Então a gente pegou e fomos para o meio de mata, né? E a gente subiu um barranco e dava para ver uma vista maravilhosa da lagoa. A gente conseguiu subir no barranco que tinha lá. O mato era bem, como eu posso dizer, fechado, né? E a gente tinha uma vista privilegiada da lagoa. Então a gente ficou, né? Tava conversando. Eu decidi brincar com ela. Vamos ver esse aplicativo aqui. Para quem não sabe, existe um aplicativo chamado Necrophonic que dá para fazer Spirit Box, né? Essas coisas. E a gente usou ela. Vamos. Então não tinha muita coisa para fazer. E até que a gente, quando começou a comunicação com o aplicativo, né? O que aconteceu ali? O aplicativo, a gente brincando, né? Tem como você falar seu nome? O aplicativo foi lá e falou Jairo. Eu e ela brincamos assim, tipo, não acreditou, né? Aí a gente perguntou mais uma vez, qual é seu nome? Jairo de novo. E pelo canto de vista, a gente estava sentado ali, e pelo canto de vista a gente conseguiu identificar ali um galho do nosso lado direito, meio que torcer e ser solto, pá. A gente ouviu o estralo e do nada surgiu um vento muito forte. Então, aí a gente começou a ficar eu fiquei tenso, ela super calma. Eu gostei desse dia dela porque ela era muito calma. Aí eu optei, não, vamos descer o barranco e vamos voltar para onde a gente ficava, né, de costume. Então a gente desceu o barranco, quando chegou embaixo do barranco, tinha umas mangueiras, sabe? Um campo cheio de mangueira, um campo aberto com mangueira. Dava para ver tudo em volta. Assim que a gente desceu o barranco que a gente estava, aconteceu isso. A gente escutou um choro de uma mulher, baixinho, mais alguns sussurros de lamento. E eu fiquei procurando ali, já não era mais nem pelo aplicativo, eu já tinha desligado o aplicativo, né? Depois a gente já ficou mais tenso ali. Cara, era coisa assim de estar a 5 metros da gente, só que a gente não via nada. Nessa hora eu pensei em correr, né? Por conta do susto, mas ela me segurou e disse, não, se acalma. Se não fosse ela, eu teria corrido e já era. Mas então voltamos para onde a gente sempre ficava. E depois disso a gente não conseguiu mais ficar, né? Ter sentimento um pelo outro depois desse dia, desse relato que aconteceu com a gente, né? Bom, esse é meu relato.
Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem for ouvir esse relato futuramente. Agradeço o espaço concedido pelo Feliciano. É um prazer relatar um pouco da minha história para vocês. Meu nome é Kaká, eu tenho 24 anos, sou do Rio de Janeiro. Quero contar uma história para vocês. Antes de começar, eu queria deixar claro que desde sempre eu sempre gostei dessas coisas sobrenaturais, ou mistérios em geral, ou casos criminais, ou casos ufológicos. Nunca fui um cara que acredita em qualquer coisa. Pelo contrário, eu sempre fui aquele clássico ver para crer. Acho que todo mundo tem uma história para contar, né? Algum relato para dizer que aconteceu com você na infância, isso aconteceu, isso foi estranho. Mas comigo nunca aconteceu. Então eu sempre pensei que se um dia acontecesse, eu queria, sabe, tipo, buscar saídas lógicas para aquilo, sabe? Buscar uma explicação. Não porque eu não queria acreditar, mas para eu ter certeza de que aquilo era de fato sobrenatural. Enfim, nada nunca aconteceu comigo até mais ou menos pelo meio de 2020. E a primeira vez que aconteceu, que eu gostaria de citar para vocês, eu acordei de manhã com um estrondo, um barulho muito alto vindo da porta do quarto da minha mãe. E, tipo, o barulho foi muito alto mesmo. Era como se alguém tivesse dado um chute na porta. Eu acordei com o barulho, tamanho impacto do barulho. Eu acordei meio chateado, meio com raiva por causa do barulho. Eu pensei que alguém pudesse ter batido com força na porta, ou batido a porta, né, com força. Isso me acordou, então fiquei chateado. Só que eu pensei, geralmente de manhã fica apenas eu e minha mãe em casa. Eu ouvi minha mãe bater na panela, só que a cozinha fica no andar de cima e eu tava dormindo no andar de baixo. Então eu resolvi levantar e, enfim, fui ver o que era. E como eu já imaginava, não tinha ninguém lá na porta. E como eu disse, como eu acabei de dizer, eu sempre procurei saídas lógicas, então eu pensei, será que foi o vento? Mas eu moro numa casa muito fechada, então não pega muito vento. E além disso, a porta, ela não é uma porta leve, ela é uma porta meio pesada. E da forma que ela bateu, é como se alguém tivesse tomado distância e dado um chute na porta, de fato. E ela tivesse batido daquela forma, naquele estrondo, sabe? Não foi uma batida, foi um estrondo mesmo. Mas enfim, eu procurei ignorar isso. E aí, um mês depois, mais ou menos, eu já tinha até esquecido esse primeiro fato. Aconteceu algo comigo que realmente eu não sei realmente de fato explicar. Eu tenho o costume de ficar acordado geralmente até muito tarde, porque eu sofro de insônia, sempre sofri desde criança. E geralmente, quando eu vou tentar dormir, né? Às vezes eu não consigo, mas eu vou tentar dormir, eu geralmente subo pro segundo andar, onde eu falei onde fica a cozinha. Geralmente como ali alguma coisa e vou dormir, vou tentar dormir. E assim eu faço, né? Sempre quando eu tô com insônia. E nesse dia em questão, eu fui subir. Antes eu queria explicar outra coisa. Na minha casa tem, no segundo andar, ele tem 2 cômodos. Um é a cozinha, como eu disse, e o outro fica uma área, assim, né? Aquelas áreas mesmo para lavar roupa e essas coisas, né? E nesse segundo local, geralmente só fica uma luz acesa. A luz que fica acesa fica na escada. Então ela pega a luz na cozinha e nesse cômodo, segundo cômodo, nessa área, pega apenas parcialmente a luz. E, enfim, eu vim distraído. Não acendi a luz, né? Tipo, só tava a luz da escada acesa, então eu deixei, né? Tava clareando, dava pra enxergar. E aí eu virei e eu olhei pro ambiente. Geralmente eu já vou direto na geladeira, abro a geladeira. Só que dessa vez, antes de abrir a geladeira, eu olhei pro outro lado, pro ambiente. E foi aí que eu vi. No escuro da parede, tinha uma coisa negra, escura, que não tinha um formato exato, sabe? Não tinha uma silhueta, era uma silhueta, mas não tinha uma silhueta exata. Mas era como se fosse uma massa negra na parede. E eu tomei um susto, né? Porque eu não tava esperando, né? Você nunca espera. Então, quando eu olhei, eu vi, eu tomei aquele susto que você meio que treme assim, por causa do susto, que foi muito inesperado. E aí, como tava escuro, né? E como eu falei, a luz clareava somente parcialmente. Eu esperei o meu olho se acostumar, né? Com o escuro, para me tentar deduzir o que era. Primeiramente eu achei que fosse alguma roupa pendurada, alguma coisa desse sentido. Só que quando o meu olho acostumou e eu não consegui distinguir o que era,
Aí eu realmente, sabe, tipo, fiquei olhando aquilo. Eu fiquei olhando por mais ou menos uns 10 segundos pra me ter certeza do que eu tava vendo. Pra, sabe, falar assim, eu tô louco, eu tô com sono, sabe, tipo, não. Eu tive certeza, eu fiquei olhando pra eu ter exatamente certeza do que eu tava vendo. E aquilo continuava lá. E aí eu fui e ali na adrenalina mesmo, né? Eu liguei a luz, que era bem do lado da geladeira. Quando eu olhei de novo pro lugar, não tinha nada mais lá. E eu não preciso nem dizer que eu não dormi, né? Desisti de comer o que eu ia comer, enfim. Fui pro meu quarto e fiquei deitado lá, pensando sobre aquilo, né? Pensando o que era aquilo. Como eu sempre disse, eu tentei buscar uma saída lógica para aquilo, mas aquilo que eu vi não tinha uma explicação lógica. Depois de uns tempos que eu pensei sobre isso, e como eu acompanho muito o relato, como eu falei em geral, o máximo que eu pensei foi no Povo das Sombras. Talvez algumas pessoas que estejam ouvindo esse relato até conheçam formas que aparecem para as pessoas, né? Exatamente isso. Uma silhueta negra que aparece em vários relatos do mundo, desde a antiguidade até aqui, sobre essa coisa, essa silhueta negra. E várias pessoas viram e foi o máximo que eu pensei que poderia ser. Mas eu não sei exatamente o que é, eu não faço ideia do que seja, do que era aquilo. Mas tinha algo lá. Eu não estava com sono, sabe? Eu não vi coisas. Não. Tinha de fato algo ali. Depois disso, nada aconteceu. Pelo menos nada parecido. Não sei se irá acontecer. Agradeço para quem chegou até aqui e ouviu o meu relato. Garanto para vocês que ele é 100% verídico. Até porque vem de uma pessoa, como eu disse no início, que só acredita nisso que eu contei. Porque eu realmente vi. Essa é uma história que eu posso garantir 100% para vocês com todo o meu ser, que é verídica. Enfim, é isso. Agradeço pelo espaço mais uma vez. Agradeço para quem ouviu até aqui. Gostaria, e também vou ler os comentários para saber quem tem histórias parecidas. Até uma outra oportunidade. Muito obrigado, Alisson e Kaká. Gratidão por terem compartilhado seus relatos nesse vídeo. Se vocês também quiserem enviar seus relatos, pessoal, eu deixei na descrição do vídeo o link que vai direto para o meu WhatsApp. Eu gostaria de agradecer a cada um de vocês e peço para que Deus abençoe a todos e suas famílias. Muito obrigado, até o próximo vídeo.